Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, né? Você que está aí na nossa live, mais uma vez, essa tarde de sábado, dando aí a honra da sua presença, você que está acompanhando a gente, né, desde o início do nosso projeto, que iniciamos no dia 18/9, e a partir de então, nós estamos tendo aí palestras maravilhosas a cada semana, coroando as nossas atividades do Guardiãs da Saúde. E nós tivemos aí bons palestrantes até hoje, que têm nos abrilhantado aqui com a presença, né? No dia 26, nós contamos com a nutricionista Elisângela. No dia 1º, nós tivemos a honra de receber o doutor Silmar Cristo. No dia 7, nós recebemos aqui a doutora Isabel Moraes. No dia 14, a enfermeira Ellen Tchukimia também conosco. E hoje nós teremos a psicóloga Rafaela Salgado, que estará conosco também, dando para nós essa deixa, essa alegria da presença dela. Olha, não se esqueça aí de colocar de onde você está falando, né? Você que está aí no YouTube agora, coloque aí o local, quem é você, né? Se está gostando, faz aí comentários, vai ser muito bom. E se você tem pergunta, deixa aí sua pergunta, que ela será colhida e será passada para a nossa palestrante aí, ao final da palestra dela, tá bom? Então, nós contamos com todos vocês, que Deus seja presente aí com cada uma. Nós vamos passar agora para a Ana Clara. Ana, é com você. Olá, boa tarde, Célia, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz que você está conosco novamente. Eu quero desejar boas-vindas, e se você perdeu essas palestras aí que a Célia acabou de falar, eu quero dizer que todas as nossas lives estão salvas no canal do YouTube Ministério da Mulher da Central de Rondonópolis. Só recordando, no primeiro dia da série, tivemos um conteúdo maravilhoso que foi trazido de forma muito clara pela doutora Elisângela Alves sobre a saúde feminina, cuidados nutricionais da saúde da mulher, que nos trouxe ricas receitas para manter a nossa saúde e prevenir desconforto na menopausa. O doutor Simacrista, ele nos trouxe informações sobre a saúde reprodutiva da mulher e dicas dentro dos 8 remédios da natureza para equilibrar o nosso organismo, dando condições para lutar contra as doenças consideradas de origem genética. A doutora Isabel Martins Souza, ela falou sobre o câncer de mama e de útero, tratamento e prevenção. Já a enfermeira Ellen Tchukimia, e psicanalista também, ela falou sobre a infecção urinária e higiene íntima com muita propriedade. Gente, vale a pena ir lá no canal, no nosso canal no YouTube, denominado Ministério da Mulher, da Central de Rondonópolis, e assistir as lives, dá um ok, dá um like, compartilha, para que outras pessoas possam ser abençoadas, assim como nós, com os conteúdos maravilhosos dessas palestras. Agora, nós temos a honra de receber aqui a psicóloga e clínica jurídica Rafaela Salgado. Ela que é especialista em saúde coletiva e da família, especialista em gestão da clínica do SUS. Rafaela, com você a palavra, seja bem-vinda, muito obrigada pela disposição, pela ajuda de sempre, e com você. Oi, Ana Clara, oi, Celinha, boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando pelo Zoom, também pelo YouTube. A gente sempre está aqui atrás dos bastidores, né? E hoje é a nossa vez de compartilhar um pouquinho e falar de um assunto muito importante para nós, mulheres, né? Que temos aí multitarefas e muitas vezes nos encontramos em alguma situação de depressão, de estresse, principalmente de ansiedade também, né? Que tudo isso está aí interligado. Então, eu quero agradecer primeiramente o convite de cada um do Ministério da Mulher, da Igreja e a participação de cada um de vocês. A gente tem bastante coisa para falar, para conversar
Mas, em primeiro lugar, eu quero bater um papinho rapidinho aqui com vocês que estão aqui no Zoom e você também que está aí no YouTube nos acompanhando. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você está se sentindo hoje, neste momento? Com que sentimento que você está chegando hoje aqui nesta live? Você pode escrever, se você está aí no YouTube, escreve aí no YouTube, com que sentimento que você está chegando aqui para essa live hoje. Seja sincera com você, né? E você, aqui do Zoom, você pode abrir o seu microfone e pode falar. Estou esperando. Olha aí, pessoal, é a vez, vamos participar. Bom, ansiosa, já que o tema é ansiedade também, né, Rafa? E na expectativa de escutar coisas boas. Então, estou aqui na ansiedade por ouvir você, Rafa. Abre a câmera, por favor. Isso. Abrir a câmera. Isso, Odete. Uhum. Entendi. Alguém mais Odete, gostaria? você está ansiosa para ouvir. Mais alguém? Quero ouvir vocês. Isso é importante para o nosso tema de hoje. Eu quero conversar com vocês. Gente, eu tenho uma tia minha, viu, Rafa? Tem uma tia minha aí, essa Noemi Arruda, é uma tia minha lá de Belo Horizonte, que está aí com a gente, viu? Bacana, né? Que legal, que legal. O pessoal no YouTube também. A Juliana Dias, minha amiga, está dizendo que está com sentimento de gratidão. Olha. Quem mais? Bom, eu assim, né, ao contrário da ansiedade da Odete, eu estou muito feliz, né? Assim, acho que eu me encontro num momento feliz. Eu estou otimista. Olha muito aí. Otimista. Legal. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão me ouvindo bem ou o som está ruim? O meu áudio, estão ouvindo bem? Está com algum ruído? Não, né? Tá ok. Beleza. Meninas e meninos, né? Apesar do nosso tema hoje, a gente estar direcionando para depressão, estresse, ansiedade, né? As doenças psíquicas femininas, mas os meninos também podem assistir, porque a gente vai falar desse tema também de forma geral, para que todos possam receber, né, a contribuição do que a gente vai compartilhar hoje. Tem gente aí falando, a Ellen Celita também, uma amiga minha, está dizendo que está chegando triste ainda, mas e com esperança que a gente ajude mesmo de longe. A Alexandra está dizendo que veio para a live com muita vontade de persistir nas sugestões de mudanças das guardiãs. Muito bom tudo isso. E hoje, gente, eu vou falar primeiro para vocês um pouquinho, conceituar um pouquinho a depressão, o estresse, né, para a gente entender o que é, como funciona, mas mais do que falar o que é, né, de ficar se demorando nessas questões que muitas vezes são termos psicológicos, termos médicos, eu quero, na verdade, contribuir um pouquinho de como é que a gente pode superar isso, como é que a gente pode conviver com isso, como é que eu lido, né, com a depressão, com algum sintoma que eu tenha. Então, mais do que falar de doença, eu quero falar sobre vida, né, de como é que a gente lida com todos essas angústias, né, essas tristezas que muitas vezes nos abatem, e assim que muitas vezes a gente conhece a depressão. Mas depressão, né, o nome próprio já diz, depressão, né? A gente pegou esse termo um pouquinho aí da geografia, né, que é um afundamento, uma queda, né, um vale. Então, imagina, e a depressão, a gente sempre ouve dizer que ele tem a ver aí com o nosso humor, né? Então, imagina que o nosso humor é esse gráfico que eu vou apresentar para vocês agora.
Vocês conseguem ver o nosso humor normal, né? O nosso humor normal é isso aí, ó, entre positivo e negativo, entre coisas boas e negativas, o nosso humor está aí entre altos e baixos. E é desse jeito que você está vendo, é o máximo que eu consegui aí compartilhar com vocês o nosso humor. Mas como vocês estão vendo aqui, o nosso humor, ele tem pouco a ver com aquilo que a gente ouve dizer que eu tô alegre, eu tô triste demais, né? Depressão tem a ver só com tristeza, mas a depressão ela tem muito mais a ver com o nível de energia e de sensibilidade que a gente tem. O nível de energia física que a gente tem e o nível de energia mental que a gente tem. Ele tem a ver, o nosso humor tem a ver com o nível de sensibilidade ao prazer que a gente tem e o nível de sensibilidade à dor que a gente tem também. Então, muito mais do que a gente fala do humor, a gente não está falando de alegria. Quando a gente fala de humor, a gente não está falando aí só de alegria e tristeza. Alegria e tristeza são partes superficiais do humor, né? E não necessariamente precisa ter alteração de alegria ou de tristeza para a gente ter essa alteração de humor. O humor tem a ver com esses dois fatores fundamentais que eu mostrei para vocês aí no gráfico, que é nível de energia e sensibilidade. No quadro depressivo, a gente tem uma queda persistente do humor, né? Desses níveis de energia que a gente tem, e é esse outro gráfico que eu vou mostrar para vocês. Só para vocês entenderem, né? Uma representaçãozinha mais ou menos para vocês entenderem como é que é. Então, olha só o que acontece quando o humor, quando a gente está numa depressão, que é essa queda persistente, não é assim esses altos e baixos que a gente tem, é algo que fica contínuo por um certo tempo. Aí sim a gente pode pensar numa avaliação se a gente está com depressão ou não. Então, o que acontece? Há uma queda do nível da sua energia física, e aí te dá um cansaço, uma fraqueza, um desânimo, mas é algo que fica persistente, que é contínuo. Não é aquele cansaço diário que a gente tem, é algo que você não consegue se recompor a cada dia que passa, né? E como que é a queda desse nível de energia mental? Você começa a ficar com falta de concentração, seus pensamentos ficam lentos, fora daquele padrão que você sabe que tem, né? Então, você começa a ter uma lentidão, você começa a muitas vezes até ficar com dificuldade de resolver problemas que você fala assim, poxa vida, há 2 meses, 3 meses atrás, eu passei por essa mesma situação e eu conseguia resolver. Agora eu estou aqui que eu não consigo levantar da cama, não consigo pensar sobre isso, né? O nível de sensibilidade ao prazer também decai, que você começa a ter falta de esperança em tudo, você não tem motivação para mais nada, aquilo que você sentia prazer de fazer, que você gostava até de comer, de trabalhar, você já não tem mais, né? E a sensibilidade a dor, né? Você começa a ficar angustiado, tudo te incomoda, né? Ou até mesmo você deixa de ser afetivo, ou nada te incomoda, você começa a ficar indiferente com qualquer coisa. Então, é só uma caracterização mais ou menos para vocês entenderem onde é que está o quadro de depressão, né? Aqui nessas representações. Então, tem muito mais a ver como é que a pessoa se sente, né? Como é que você está se sentindo. Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês no início, né? Como é que você está chegando aqui? Como é que você se sente? Então, essa é uma caracterização, mais ou menos, muito breve que a gente faz. É claro que tem outras questões que a gente vai estar avaliando, tem outros critérios, né, para isso, para a gente juntar e saber se alguém está num quadro depressivo ou não. Então, eu vou mostrar para vocês também agora, rapidamente, só para vocês fazerem um teste rapidinho, é um teste que chama PHQ2, para você responder, que são apenas 2 perguntas. Né? É um teste para a gente avaliar, que você vai se avaliar aí. Isso é
é para quem não tem nenhum diagnóstico de depressão, nunca teve, né, não sabe de nada, mas para você fazer essas duas perguntas, para você responder, tendo como base as suas 2 últimas semanas agora da sua vida, tá bom? Essas 2 últimas semanas. E eu vou mostrar para vocês aqui. Isso não significa que você está com depressão. Significa que você, se você tiver a pontuação aqui, significa que você precisa ser melhor avaliado. Então, olha só, as 2 perguntas. Nas 2 últimas semanas, com que frequência você tem sido incomodada por algum dos seguintes problemas? Primeira pergunta, pouco interesse ou prazer em fazer as coisas. E para cada uma das respostas tem uma pontuação, nós considerando as suas 2 últimas semanas. Você, em nenhum dia, nenhuma vez, você teve pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas, 0 ponto. Vários dias, 1 ponto. Mais da metade dos dias, 2 pontos. Quase todos os dias, 3 pontos. A segunda pergunta é, nas 2 últimas semanas, com que frequência você tem sentido incomodado por sentindo-se sem energia, triste ou sem esperança? Vou dar um tempinho para você pensar, isso considerando as suas 2 últimas semanas, tá? Então, nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias, quase todos os dias. Vou dar um tempinho para vocês responderem aí. E fazer a sua pontuação. Tá? Você vai somar a pontuação da primeira com a segunda pergunta, tá? Já somaram aí? É rapidinho, né? Da gente fazer. Não pode pensar muito, não. Tá? Você vai fazer a sua pontuação. Soma aí a pontuação da primeira com a segunda pergunta. Agora voltamos aqui e você vai somar, né? Soma o que deu na primeira e na sua segunda pergunta. Se essa soma deu maior ou igual a 2 pontos, existe uma probabilidade de ocorrer a depressão na sua vida. Não significa que você está. Significa que é importante você ser melhor avaliado, né? Então, lembrando bem, não significa que você está, né? Significa que você precisa ser melhor avaliado aí, certo? Conceituando depressão, vamos falar rapidamente de estresse, né? Que ao contrário do que muitas pessoas pensam, a estresse não é apenas aquela situação momentânea, né, de um desconforto emocional que é causado aí pelo seu excesso de trabalho, alguma preocupação que você tem, mas é uma doença extremamente perigosa para o equilíbrio psíquico e físico do nosso organismo. E isso pode trazer muitos problemas para todas as áreas da nossa vida. Então, diferente de um estresse normal, que é algo natural do nosso organismo, né, sentido às vezes antes de uma reunião, você fica estressado, antes de uma prova, né? Antes de alguma situação que te causa ansiedade. A gente está falando de estresse, porque aqui a gente está falando de depressão e estresse, gente, quando ele é caracterizado como uma doença, né? Não como uma situação corriqueira que a gente tem na vida. Então, o estresse crônico, que é esse estresse doença, né? Que é patológico, é uma situação de estresse também prolongado, é contínuo, né? Ele vai levar você a nunca conseguir se descansar. Você não consegue descansar seu corpo, sua mente, por mais que você durma, né? Você continua acordando cansado. Ou então, é aquela situação, como é que você sabe que muitas vezes você está estressado? A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente também. Você fica com gripe, resfriado, as suas alergias não passam, então você tem uma queda do seu sistema imunológico, nada passa. Por quê? Quando você fica estressado, há um aumento de produção de corticoide no seu organismo. E isso, o corticoide, o que faz? Diminui a sua imunidade. Você pode ter o quê? Se o seu órgão de choque
no organismo. O órgão de choque é aquele seu órgão que é mais atacado quando o seu estado emocional muitas vezes também não está bem. Você pode ter gastrite, úlceras, azias. O que acontece? Você fica estressado, tem um excesso de adrenalina, né, no seu cérebro, o seu estômago vai ficar o quê? Excesso de adrenalina no estômago, ele faz o estômago ficar mais ácido. Por isso, você fica propenso a ter mais úlcera, gastrite, né, problemas estomacais. Ou você fica cansado, aquele desgaste que não passa, sabe? Você fala assim, nossa, eu sou ligado no 220, no 440, eu não consigo descansar, não consigo me desligar. Ou então você fica com problemas para dormir, né? Ou você dorme demais, ou você dorme de menos. Então, também é característica de estresse. E também aquela ansiedade generalizada, né? Que pode dar aquela fraqueza, você fica irritado, nervoso. E a depressão também está aí, né? Então, eu sempre vou estar falando de depressão, estresse, ansiedade aqui, porque a depressão, por exemplo, ela é transversal a essas duas coisas e vice-versa. Geralmente, uma característica de alguém que está ansioso pode ser uma depressão também. A depressão pode envolver estresse e ansiedade, tá bom? Então, a gente vai estar sempre falando desses três aí como sofrimento psíquico. Mas aqui nós estamos falando especificamente para as mulheres, né? Estamos falando aqui de guardiãs da saúde, mulheres que estão se preocupando com a sua saúde. Então, a gente está falando especificamente de depressão e estresse feminino. E por que vocês acham que depressão, estresse, ansiedade são mais frequentes nas mulheres? Né? Isso não é muito difícil da gente responder. Às vezes a gente quer omitir, né? Às vezes a gente quer deixar isso mais de lado, a gente quer dizer que não é, porque a gente quer se considerar essa mulher maravilha que a sociedade nos exige, né? Uma parte do feminismo veio para nos trazer tudo isso também. Não estou dizendo que a luta feminista é ruim, não estou dizendo isso, mas eu acho que a gente precisa ter limites, né, para isso. Mas o que acontece com nós mulheres? Por que a gente tem mais propensão a sofrer de depressão, estresse, ansiedade, de doenças psíquicas? Por que isso é mais frequente nas mulheres? Simples, porque assim como a gente tem as mesmas obrigações como os homens, né, para quem trabalha fora, em relação ao trabalho, a gente não deixa de ter as nossas obrigações dentro de casa. Mesmo você tendo alguém que te ajuda, uma secretária do lar, quem é a cabeça pensante na maioria das vezes? É a mulher, né? Então, essas nossas obrigações dentro de casa fica, a maioria das vezes, por conta da gente. A gente sempre ouve dizer assim, né? Aí você pergunta assim, nossa, mas você está estressada. Muitas pessoas já perguntaram para mim. Nesses dias eu estava aqui conversando com a minha vizinha, né? E falando dessas coisas, justamente dessas coisas, né? De nós, mulheres. Aí ela falou assim, mas seu marido te ajuda, né? Eu sempre vejo ele te ajudando aí, lavando a área, não sei o quê. São coisas que a gente sempre ouve dizer, né? Sim, meu marido me ajuda em casa. Mas você já ouviu algum marido dizer, minha mulher me ajuda em casa? É diferente, né? A gente não vê um homem que faz tudo e fala assim, minha mulher me ajuda em casa, né? Então, esse é um dos motivos que leva as mulheres a serem mais propensas, né, a essas doenças psíquicas. Outro problema que a gente tem é a questão hormonal. Gente, isso é nosso, né? Então, TPM, para as mulheres que têm ciclo menstrual, né? TPM é um turbilhão de hormônios ali ao mesmo tempo. A questão da menopausa para a mulher na gravidez ou a mulher pós-parto é um turbilhão de hormônios. Então, não é uma questão só psicológica, é uma questão hormonal, é uma questão química do nosso organismo, né, que deixa a gente mais vulnerável também para isso. Outro problema que eu trago para vocês aqui, por exemplo, a gente se preocupa muito com a nossa imagem. Vocês que acompanham a gente aqui no Guardiã sabem que eu fico aqui nos bastidores, né, na operacionalização aqui do Zoom, do YouTube. Geralmente eu estou com outro tipo de fone, o meu cabelo está sempre amarrado, mas para a gente fazer uma palestra, você tem que fazer uma maquiagem, você tem que arrumar o cabelo, tudo isso é uma pressão em cima de nós, mulheres,
né? O que acontece? Hoje a gente, por exemplo, a nossa rotina, hoje a gente já foi na igreja, a gente já arrumou almoço, eu já recebi visita, eu já dei estudo, eu já fiz a cobertura do doce, que era para a visita aqui do estudo, aí eu já, né, fui dar uma ajeitada no cabelo, fui maquiar para a gente chegar aqui na live. É uma pressão em cima de nós, mulheres, e querendo ou não, a gente se preocupa com isso, né? A gente se preocupa com unha, com cabelo. No meio de toda essa pressão, imagina, tem celular tocando, tem um monte de mensagem chegando, é o filho chamando, o marido reclamando, a família acionando, as nossas obrigações domésticas. Então, certamente, por todas essas coisas, nós seremos muito mais suscetíveis às doenças psíquicas, né? O que nos faz sermos atacadas por essas doenças 3 vezes com maior frequência do que os homens. Antes, a classe médica não acreditava muito que depressão era uma doença que alterava algumas coisas do nosso cérebro. Eles não davam muita importância para isso, porque isso é coisa de psicólogo, isso é só doença psicológica. Por quê? A gente não tem uma ressonância magnética que te mostra lá no seu cérebro, fala assim, a depressão está aqui, como se, por exemplo, a gente encontra uma lesão na nossa pele, uma lesão no nosso corpo, que é detectado com algum exame. Porém, o que a gente sabe hoje é que a neurociência já nos provou, né, que nós temos alterações químico-neuronais num cérebro, num quadro depressivo, né, num quadro que atravessa aí a doença da depressão. E sobre isso, gente, a gente não tem controle quando o quadro é disparado. O problema é que muitas vezes a gente não se dá conta quando é que isso começa, porque a gente quer ser a Mulher Maravilha, a mulher que dá conta de tudo, que tem a obrigação, e a gente até se culpa, né, por às vezes não dar conta de tudo. Só que aí a gente vai dar conta, vai cuidar disso quando a situação já está bem agravada, né? E aí é quando a pessoa chega lá naquele estágio que muitas vezes a gente sabe, conhece, a pessoa só quer ficar quieta, a pessoa, quanto mais ela fica quieta no canto dela, é melhor mesmo, é melhor, porque a última coisa que ela quer fazer, que uma pessoa que está num quadro depressivo quer fazer, é estar no meio de gente, de muita gente, é estar no meio de um aniversário, é estar sorrindo para todo mundo, né? E o que eu estou falando para vocês é algo que eu vivo, mas não significa que isso percorre comigo a minha vida toda, né? A gente pode ter picos, né, da doença, a gente pode ter momentos de estabilidade, mas momentos também que, por alguma outra situação na vida, a gente vai ter uma queda nesses níveis de energia mental, de energia física, dessa sensibilidade ao prazer, à dor. Quando eu estava preparando a palestra para vocês, eu gosto sempre de atualizar as minhas palestras, porque eu gosto de pegar os estudos mais recentes, né, sobre isso. E tem um estudo pela USP, agora recente, já nesse período de pandemia, falando sobre as taxas de depressão entre os brasileiros, né? A gente já estava entre as taxas mais elevadas do mundo, isso só tem se confirmado nesse último estudo agora. E em relação às mulheres, fala que 1 em cada 5 mulheres declararam que já tiveram depressão e 1 em cada 3 já tiveram um transtorno de ansiedade. Sabe o que é mais agravante que esse estudo trouxe? Fala que as mulheres têm 2 vezes mais chances do que os homens de ter depressão e ansiedade, ou seja, o dobro. Com a pandemia, eles falam que esse cenário se agravou. Quase metade das mulheres relataram tristeza, depressão, ansiedade, insônia, dores no corpo, cefaleia. E estudos internacionais mostram que os prejuízos causados pela ansiedade e depressão já superam as causas ginecológicas. Então, isso acontece com as mulheres por esses diversos fatores que eu já falei para vocês. Tem a questão genética também, que a gente não pode negar, né? Tem as alterações hormonais, TPM, pós-parto, menopausa, as desigualdades de gênero, né? Essa sobreposição de trabalho formal com o trabalho doméstico, e também eles trazem no estudo as altas taxas de violência que temos no nosso país. Eu que trabalho como psicóloga jurídica há 10 anos e atendendo no fórum todas as varas aqui no fórum de Rondonópolis, de
todos os processos que eu recebo. Gente, entre 70% a 80% dos processos que eu recebo são referentes à violência doméstica, à violência contra a mulher especificamente, porque quando a gente está falando de violência doméstica, a gente também está falando de violência contra criança e adolescente, mas especificamente de violência contra a mulher. Um outro estudo que eu trago para vocês, que foi do IBGE de 2019, mostrou que a jornada média de trabalho das mulheres é 5 horas menor que a dos homens, isso por semana. Mas quando o trabalho formal é somado ao trabalho informal, a jornada das mulheres ultrapassa dos homens em 8 horas por semana. Ou seja, a gente continua recebendo menos e trabalhando mais. Então, se antes da pandemia os estudos já mostravam, né, que as mulheres sofrem 2 vezes mais depressão e ansiedade, a gente precisa se preocupar e observar se nós não vamos sofrer muito mais o impacto disso tudo que está acontecendo. Então, mais do que nunca, o que a gente precisa fazer? Mulheres, vocês precisam se cuidar. Ninguém vai cuidar da gente. Os nossos maridos não nos escutam, né? É muito difícil a gente ter um marido porque isso é da natureza, né? A gente não tem mais isso. A gente não é escutado e a gente precisa disso. Então, o que a gente precisa fazer? Se autocuidar e também se afastar dos fatores estressores, né? Se é carga excessiva de trabalho, você precisa rever tudo isso, né? Isso tem que ser prioridade na nossa saúde. Se você não se priorizar, muito difícil que alguém vai fazer isso por você. Se você não colocar limites, né? Muito difícil alguém vai fazer isso por você. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente vai aguentando, quanto mais você é o esteio, quanto mais você faz as coisas, mais você é sobrecarregado, porque as pessoas acham que você sempre aguenta mais, né? E o que eu digo para vocês, não esperem a última gota d'água cair para você fazer alguma coisa, né? Mesmo que você ache que você dá conta, que é sempre assim que a gente fala, né? Mas saiba, no começo, tudo isso é muito silencioso e vai nos desgastando lentamente até o ponto da gente ter uma exaustão extrema, né? Por isso, o cuidado que você tem que ter com você é diário, é constante. A conversa para dividir as tarefas dentro de casa é fundamental, isso deve ser justo, né? E se você estiver sofrendo, é claro, você precisa procurar uma ajuda profissional. Eu sei que é difícil, eu sei que já teve muita mudança significativa no comportamento dos homens em relação a tudo isso. Não estou dizendo que os homens não fazem nada, que não ajudam, porém, a gente sabe que ainda é preciso melhorar mais, né? Como eu falei para vocês, o nosso tempo é diferente do tempo do homem. Então, a gente, na maioria das vezes, nós mulheres vivemos em detrimento de outros, né? Se o outro está feliz, se o nosso marido está feliz, se a nossa família está feliz, ok. E parece que cuidar da gente, parece que é egoísmo, a gente se sente culpada, né, por tudo isso. Então, é só a gente perceber, né? Como é que acontece no nosso ciclo hormonal, no nosso ciclo menstrual? Como é que a gente fica? A gente tem essa necessidade. A gente tem a necessidade de ser escutada, né? Alguns estudos de ginecologistas, elas falam que a gente tem a necessidade do ninar. A gente precisa encontrar para a gente o que vai fazer a gente ninar, né? Hoje tudo é muito rápido, hoje a gente não se escuta. O que a gente faz? A gente digita, né? O marido não escuta, os filhos não escutam. Então, a gente percebe que antes, por exemplo, algumas mulheres reclamavam, né, que sofria uma depressão naquela fase do ninho vazio, né? Os filhos crescem, vão viver sua vida, e aí ficava aquele ninho vazio e essa mãe, essa mulher entrava em depressão. Hoje, o que a gente vê? O ninho continua cheio. Os filhos não estão saindo de casa tão cedo, né? A gente tem aí adolescentes que não querem crescer, né? Porém, o que acontece dentro de casa? Todo mundo se isola cada vez mais, a gente não tem mais relacionamento, a gente não tem mais afeto, não tem reconhecimento. E o que acontece com essa mãe, com essa mulher? A mãe continua cuidando de filhos de 30 anos, né? Que querem ter todos os seus direitos, mas não percebem que estão sobrecarregando as mulheres, estão sobrecarregando as suas mães. E aí é uma pergunta que eu faço para você. Quanto tempo que você não vai tomar um chá com as suas amigas, com as pessoas que vocês gostam? Quanto tempo
que você não visita uma amiga que teve um bebê? Quanto tempo que você não vai na casa da sua mãe ou dos seus pais que não moram aqui? Né? Quanto tempo que você não vai visitar os seus irmãos que você gosta, que moram longe? É por isso que a gente precisa falar sobre essas coisas, né? A gente precisa divulgar mais isso, a gente precisa também divulgar a rede de saúde mental para a gente buscar ajuda, a gente precisa estimular o estilo de vida saudável, que é que a gente tem feito aqui no Guardiãs da Saúde, a gente precisa sim de momentos de lazer, precisa ter horário para o nosso exercício físico e a gente precisa aprender a separar os momentos de trabalho. Você pode dizer para mim hoje, eu não consigo fazer. Hoje, tudo bem, você não consegue, mas eu peço para você mudar o seu discurso. Eu vou conseguir separar os momentos de profissional, casa, filhos, o momento de não fazer nada, a caixinha do nada. A gente precisa fazer isso. Na prática, eu vou falar para vocês de algo que eu vivo. Então, mas cada uma de vocês têm que achar o que é melhor para vocês. Esse negócio de WhatsApp tem acabado com a nossa vida, por um lado. É bom que você tem comunicação instantânea, você está toda hora ali, só que, gente, não dá. Eu não sou obrigada a ter no meu WhatsApp aquele negocinho azulzinho. A gente parece que se cobra porque a gente tem que responder todo mundo ao mesmo tempo. Gente, quando a gente se culpa porque às vezes a gente esquece que leu a mensagem, passou 2, 3 dias, você esqueceu de responder a pessoa. A gente tem que normalizar isso, é absolutamente normal, mas a gente se culpa, por quê? A gente é cobrado por isso, né? Eu tenho que falar para o meu celular, eu tenho que falar para a internet da minha casa, quem é que manda? Quando eu comecei a ter a prática de colocar o meu celular no modo avião, em algumas situações, às vezes em algum horário de trabalho, em alguma reunião que eu vou fazer, principalmente para dormir, meu celular não fica ligado para dormir. Se aconteceu alguma coisa com a minha mãe, se aconteceu alguma coisa com o meu pai, vai vir na minha casa, alguém vai chegar na minha casa. Agora, o meu sono é precioso, eu preciso descansar, já não basta o dia de trabalho que eu tive. Em alguns momentos do dia, eu tenho horário para ligar o meu celular. Eu não ligo o meu celular antes de eu ter a minha devoção matinal, de ler a minha Bíblia, de estudar a minha lição, eu só ligo depois. Fora isso, eu não ligo. Então, a gente precisa separar algumas coisas. Qual é o seu horário de trabalho? Eu estou em home office há 7 meses. Eu tive que determinar dentro da minha casa qual é o meu horário de trabalho. Senão, eu não ia ter horário para ajeitar as coisas da casa, para cuidar do meu marido, cuidar da minha casa e cuidar de mim. Né? Eu preciso ter o horário que eu vou para a academia, que eu vou tirar um tempo para fazer exercício físico. Qual é o horário? A questão dos filhos é uma questão mais delicada, porque também depende do horário deles, mas você também pode colocar esses limites, né? Você pode colocar o seu filho junto, já ensinando sobre essas coisas, né? E o seu momento de lazer, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de natureza, eu gosto de ir para o mato, né? Para eu conseguir desligar, para o meu telefone não ter acesso a nada, a ninguém, eu vou para o mato, muitas vezes onde não tem internet, eu gosto de ir para a cachoeira, eu gosto de viajar, é disso que eu gosto de fazer, porque aí eu realmente me desligo, eu não sei nem que dia que é. Né? Mas quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de sofrimentos, né, mentais gerais, depressão pode ter a ver uma questão genética, pode ter a questão que o ambiente te proporcionou, ou muitas vezes você pode estar sofrendo, né, ou sofrer uma depressão diante de uma notícia, de algo inesperado que aconteceu na sua vida, porque muitas vezes não são escolhas nossas, algumas situações que acontecem na nossa vida, né? Se a gente pudesse escolher tudo, seria bom, mas não é assim. E o que eu quero me ater para falar para vocês aqui, um pouquinho nessa parte, é que, na maioria das vezes, nós somos responsáveis, sim, por escolhermos que caminho nós vamos tomar quando alguma coisa nos acontece. Inclusive, num estado de depressão, num estado de ansiedade, num quadro depressivo. Então, eu quero falar daqui para frente para vocês um pouquinho de que caminho que nós podemos tomar quando algo que não estava previsto nos acontece. Né? De alguma forma, a gente vai precisar decidir. Ou você se desespera, né, e deixa adoecer, né? Ou você se dá conta
daquilo que eu digo para vocês. A gente tem freios emocionais, a gente pode dar freios mentais para nós, para a gente aprender a lidar um pouquinho mais com essas questões mentais. A gente quer conhecer de tudo do nosso corpo, mas a gente não quer parar para entender um pouquinho o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro. Mas eu quero destacar para vocês aqui um pouquinho em relação à fé, ao exercício da religiosidade, dizer para vocês que sofrimento emocional não tem como causa a falta de fé. Então, desde que o pecado entrou no mundo, aí o sofrimento ele é inerente à condição humana. Então, quando nós estamos, por exemplo, com uma hipertensão, uma diabetes, um problema na coluna, a gente fala o quê? Você precisa ir no médico, você precisa se cuidar, precisa cuidar dessa situação. Mas quando a demanda é psicológica, emocional, as pessoas imaginam que isso tem a ver com o distanciamento de Deus, né? E não é. Não é se você está vivendo uma situação de grande carga emocional. Então, faz parte da nossa condição o sofrimento. O sofrimento pode chegar na porta de qualquer pessoa, o que não significa que nós devemos ou precisamos nos prostrar diante dele. Você pode ter ansiedade, pode ter angústia. Agora, estacionar nessa angústia, nesse sofrimento, aí é onde eu falo para vocês que a gente pode tomar alguns caminhos que você pode fazer por você mesmo, né? Algumas coisas que você pode fazer para enfrentar tudo isso. Agora, se a gente continua insistindo nesse discurso de que é falta de oração, falta de estudo da Bíblia que leva alguém a esse quadro clínico, a gente não está ajudando em nada. A gente só está piorando a situação de alguém que já não está se sentindo bem, que muitas vezes é religioso, já está se sentindo longe de Deus, porque parece que as duas coisas não combinam, né? Porque parece que se a gente tem fé, parece que a gente não tem o direito de sentir alegria ou tristeza. É só a gente olhar para Jesus. Né? Então, de fato, a gente vive essa complexidade humana que faz muitas vezes a gente ter fé, mas também nos sentirmos tristes e muitas vezes desanimados. Por outro lado, a fé, ela pode ser um elemento que pode levantar esse indivíduo e até curar, né? Dependendo da fé, ele pode ser curado por isso sim. Então, a gente precisa colocar a fé no lugar certo. Então, quando eu estou num sofrimento e eu preciso daquilo para passar o sofrimento, não significa que ele estava em falta antes, mas que ele pode resolver. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando você está com dor de cabeça, e aí você toma o quê para passar uma dor de cabeça, por exemplo? Vamos supor que a maioria das pessoas aí tomam, minha mãe toma água com limão. É uma receitinha que ela sempre deu para mim também. Mas, na maioria das vezes, a gente toma o quê? Um analgésico. E passa a sua dor de cabeça. O fato de você estar com dor de cabeça significa que você tinha falta de analgésico no seu organismo? Não. É a mesma coisa a questão de fé. Então, estar com depressão não significa que você está com falta de fé, mas que a fé pode te ajudar a se levantar, a se curar, a melhorar esse quadro. Faz sentido isso para vocês? Eu espero que sim, né? Até porque, gente, muita coisa que acontece num cérebro aí que está adoecido, que está ficando com depressão, você está começando a sentir sintomas, ou no indivíduo que já está também num quadro gravíssimo de depressão, e às vezes até pessoas que têm aí, levam, né, tem aí o desejo de tirar a sua própria vida, ou acham que a vida não tem mais sentido. O que eu quero dizer para vocês é que isso não é só uma condição psicológica, né, que é coisa assim Não, há alterações psíquicas, alterações químico-hormonais no nosso cérebro. Então, qualquer mudança de comportamento que a gente tenha, seja positiva ou negativa, é uma consequência de uma alteração química, né? Ou também o que eu penso, o que eu vou alimentando um pensamento, tudo pode mudar a química do meu cérebro. Então, quando a gente se encontra num quadro depressivo, num quadro depressivo grave, a gente já encontra um cérebro com alterações muito importantes, né? O que pode acontecer com... Vou dar só um panorama, um cenário pequeno do que acontece num cérebro que já está num quadro depressivo aí, do moderado para grave, né? O que acontece com a gente? Então, primeiro, você pode ter uma diminuição de dopamina, né? O que é dopamina? Um neurotransmissor aí que tem a ver com o nosso sistema de recompensa, né? Aquele nosso sistema de prazer que a gente ouve sempre falar aí na mídia. E a dopamina influencia diretamente nas nossas emoções.
É ela que motiva a gente a realizar algumas atividades, dá aquela sensação de felicidade quando você come uma coisa que você gosta, né? Isso é dopamina. Então, um cérebro num quadro depressivo tem a diminuição de dopamina. Tem diminuição de quê também? De serotonina. O que faz serotonina? Serotonina regula o humor. Eu vi vocês falando bastante no grupo sobre isso essa semana, né? Sobre os neurotransmissores. Então, serotonina é aquela que regula o nosso humor, regula o nosso sono, o nosso apetite, o ritmo do nosso coração, a nossa temperatura, algumas funções cognitivas. Então, e outra coisa, você pode, que começa a ter um quadro depressivo, começa a ter um aumento de sinalização de estresse no nosso cérebro. E eu quero chamar a atenção de vocês quando a gente fala de estresse, né? A gente tem banalizado essa ideia do estresse na nossa vida. A gente sempre fica falando assim, eu ando estressado, nossa, estou estressada, nossa, olha, porque eu estou estressado, não estou conseguindo dormir direito, né? Não estou comendo direito, eu estou comendo demais, né? Eu tenho engordado por conta disso. E quando a gente fala tanto de estresse, a gente está banalizando os efeitos do estresse no nosso organismo. A gente não tem noção da seriedade disso no nosso organismo, né? Da nossa rotina de trabalho. E o estresse, o que ele faz no nosso cérebro? Ele aumenta, né? Ele leva um aumento da inflamação do nosso sistema nervoso central. E de uma forma muito simples, quando a gente fala da inflamação do sistema nervoso central, a gente está falando de uma cascata de eventos desse cérebro que vão fazer o quê? Culminar na morte dos nossos neurônios, programada, né? Uma morte programada dos nossos neurônios. Então, pensa então, um cérebro que precisa de uma quantidade de neurônios comunicando entre si, liberando as substâncias que são necessárias para a nossa saúde emocional, física, e agora começa a perder esses neurônios. E ele não somente faz morrer, né? Mata esses neurônios, como ele também provoca a morte de outros ou também defeito em outros neurônios. Eu estou simplificando um pouco a história para vocês. Mas com isso, então, a gente pode ter um cérebro que aí que acontece essa questão da depressão e alguns sintomas que a gente vê aqui do lado de fora. Esse cérebro não se reconhece e ele diz assim, olha, puxa vida, lembra que eu falei para vocês? Há 2, 3 meses atrás, eu passei por uma situação parecida, eu tirei de letra. E hoje, eu estou numa outra situação. Eu não estou conseguindo levantar da cama. Né? Quando eu penso que eu tenho que enfrentar isso de novo, eu não consigo. O que é isso? É uma alteração cerebral. A química do nosso cérebro modifica. Né? E quais são os medicamentos aí que são prescritos muitas vezes? Né? São medicamentos que ajudam aí na recaptação de serotonina, de dopamina. Então, é um equilíbrio químico que precisa fazer no seu cérebro também, além de outras coisas. É claro, estou falando do apoio medicamentoso. Agora, tudo isso acontecendo no cérebro que tem depressão, que tem estresse, como é que eu posso ajudar a química do meu cérebro? Né? Como é que eu posso ajudar a melhorar a química do que acontece aqui dentro? Né? Se eu estiver ou não numa depressão ou sofrimento mental. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala assim, e aí, qual que vai ser o remédio? Né? Qual que vai ser a prescrição? Qual que vai ser a cápsula que eu vou tomar? O comprimido que eu vou tomar? A gente já pensa num remédio milagroso, né? Porque a gente está acostumado com essas pílulas mágicas, né? Que mudam tudo num piscar de olhos. Aí que entra o X da questão. Por isso a gente está aqui no Guardiãs da Saúde e a gente está falando dos 8 remédios da natureza. E eu sempre vou insistir naquilo que é básico. E quando eu falo aquilo que é básico, não significa que é menos importante. Quando eu falo que é básico, eu estou falando de tecnologia leve. Eu estou falando de algo que você não vai gastar rios de dinheiro com isso. Você precisa ter força de vontade, ter disposição, querer, começar a trabalhar isso na sua cabeça. Aquilo que é básico resolve, é tecnologia leve e que Deus deixou para nós. É algo que vai te fazer bem, seja no seu corpo inteiro ou se você está pensando só aqui na questão do seu cérebro. E eu vou falar de poucas coisas entre os 8 remédios da natureza aqui. Primeiro deles, dormir, gente. Dormir é indispensável. Né? Quando eu durmo bem, por exemplo, a primeira coisa que acontece, eu diminuo o estresse do meu cérebro. Por quê? Quando eu estou com estresse elevado, o que acontece? Eu tenho um aumento de cortisol.
que é cortisol? Cortisol, a gente já ouviu falar aí que é aquele hormônio que regula o nosso estresse, mas não é só isso. Ele que mantém o açúcar regulado no nosso organismo, ele regula a nossa pressão. Então, e o cortisol, eu só consigo diminuir os níveis de cortisol para os níveis ideais do nosso organismo se eu dormir. Se eu não dormir bem, os níveis de cortisol ficam elevados e o que acontece? Eu não consigo produzir a melatonina, que é aquele hormônio do sono e que também organiza todas as funções do nosso organismo. Então, se eu não consigo produzir a melatonina nos níveis necessários para que eu possa equilibrar o meu organismo, eu vou começar a ter esses picos de estresse. Então, o que acontece? Subiu o cortisol, como é que o meu corpo sente que subiu o cortisol? Como é que você tem isso no seu corpo físico? Você pode ter vários sintomas, aquilo que eu falei para vocês. Queda da imunidade, você começa a ter um enrijecimento muscular também, porque o cortisol, ele tem essa capacidade, né? Ele dá tonicidade muscular. O cortisol é que dá a capacidade para a gente, porque o cortisol pela manhã, ele está elevado. Então, pela manhã, ele é responsável por ajudar a gente a levantar, andar, fazer algumas atividades, porque a gente está com o cortisol alto pela manhã, e isso é necessário. Só que vai chegando o final do dia, naturalmente, eu tenho que sentir minha musculatura relaxando, né? Aquela preguicinha do final do dia, porque está chegando a hora de dormir e está chegando a hora de produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Agora, se eu não conseguir organizar isso, equilibrar isso vai começar a atrapalhar o meu sono e, consequentemente, todo o seu metabolismo. Então, aí você começa, né? Começou a ganhar peso, cabelo caindo, a pele está mais ressecada, você tem acessos alérgicos que não param, gripes constantes, tudo isso sinal de estresse. Né? Por quê? Porque quando você aumenta o cortisol, você, por exemplo, diminui o seu sistema imunológico. E quando você começa a mexer num sistema do seu organismo, você mexe com todos. Né? E aí, por exemplo, com cortisol elevado, você tem mais dificuldades para você pegar no sono. E quando você tem dificuldade para pegar no sono, para dormir, olha como uma coisa vai puxando a outra. Você mexe automaticamente com a sua memória. E quando você mexe com a memória, a regra é você vai ter mais facilidade de memorizar mais palavras negativas do que palavras positivas. E quando você memoriza mais palavras negativas do que positivas, quando você está estressado, quando você está já meio que num quadro de depressão, você acha que você vai lembrar mais do quê? Palavras positivas ou negativas? Com certeza você vai se lembrar mais das palavras negativas do que das palavras positivas. E isso vai fazendo o quê? Você já vai começando a ter aquele sentimento de menos-valia, e aí você já não está dormindo direito, você já mexeu com o seu metabolismo, você está comendo demais ou está comendo de menos. Aí a gente já olha para a nossa imagem corporal e a gente não gosta disso. Aí começa a aumentar aquela preguiça que é constante. Com esse aumento de preguiça, no sentido de que eu não tenho ânimo para fazer as coisas, né? Por quê? Porque o seu metabolismo, a sua forma de funcionar está diferente, com tudo isso acontecendo com você, você tem menos pique, com certeza, para fazer exercício físico. Então, aí você já não faz exercício físico, você diminui a liberação de dopamina e endorfina, que tem a ver com a nossa alegria, bem-estar, analgesia, aí você diminui o prazer. Diminuiu o prazer, todo esse pensamento negativo que veio da memória, que já veio afetado pela sua privação de sono, pelo aumento do cortisol, vai te trazer um ambiente de prato cheio para a depressão. Rapidamente, essa é só uma parte de todo o cenário. E eu gosto de falar dessas coisas simples, sabe por quê? Porque nós estamos com um aumento de depressão, de pensamentos suicidas. E você sabe por que isso está acontecendo? Você sabe por que os estudos estão dizendo que nós estamos com muitos adolescentes, meninos e meninas, praticando autolesão? Por que nós estamos entrando num momento aí da sociedade de um desequilíbrio total? Parece que está todo mundo desequilibrado, né? As pessoas não estão dormindo. Por que a agressividade tem aumentado entre os adolescentes? E isso é pesquisa que eu estou dizendo para vocês, tá? Uma das pesquisas que teve agora no Brasil, recentemente, há 2 anos atrás, disse que um dos motivos é a privação de sono.
Então, pensa numa sociedade que já não está dormindo mais. Qual que é a média de sono da sociedade que a gente precisa ter para ter um organismo equilibrado? A gente sabe de cor e salteado. 8 horas, no mínimo, depende do seu organismo. Eu preciso de mais. Eu preciso de 9, 10 horas para eu ficar estável, né? Mais 8 horas é a nossa média. E hoje, sabe qual é a média que os estudos trazem da nossa sociedade? Por volta de 6 horas. Que a nossa sociedade está dormindo apenas 6 horas. E nós sabemos que nós precisamos de 8 horas. Então, a privação de sono, gente, é um dos estresses mais importantes para o nosso organismo. Quando eu falo mais importante, é aquele que pode mais modificar de forma negativa o seu organismo. Então, quando a gente está em privação de sono, nós estamos numa sociedade em privação de sono. Isso aumenta muito mais a nossa vulnerabilidade para todas as patologias, tanto aquelas que são de ordem, que assim algumas pessoas ainda acham, né? Esse é um outro momento que a gente pode ter e falar sobre a somatização, né? Do quanto a nossa mente interfere no nosso físico e o físico interfere na nossa mente. Mas, para quem ainda acredita assim, a gente fica muito mais vulnerável para aquelas doenças, tanto fisiológicas quanto de ordem emocional também. Então, a privação de sono já é algo que te deixa muito mais vulnerável para a depressão, para a ansiedade, e na maioria das vezes, quando nós encontramos alguém com depressão, e essa pessoa está com dificuldade para dormir, a gente sempre fala assim, nossa, ela está com privação de sono porque ela está com depressão. Para muitos casos, a privação de sono veio primeiro e foi ela que muitas vezes desencadeou ou piorou todo esse quadro emocional de perda, né? Onde a pessoa fica muito mais vulnerável. Então, vamos pensar comigo, pense em alguém que não dorme direito. Se a gente olhar para um adulto, fica mais complicado. Olha para uma criança. Como é que uma criança fica quando ela fica privada de sono? Ela fica agressiva, ela fica perturbadora, ela fica com problema para comer, fica com o humor dela alterado. E com nós, adultos, isso também acontece. Mas é que a gente consegue mascarar. Por quê? Porque a sociedade exige isso de nós. Mas é a mesma coisa, né? Agora, outra questão que eu quero trazer para vocês em relação à nossa alimentação. A má alimentação também é uma fonte, olha, prato cheio para que você tenha um sistema nervoso central totalmente desequilibrado. Por exemplo, a serotonina, como eu falei para vocês, né? A serotonina, eu quero falar dela especificamente porque ela é uma substância, por exemplo, a proteína que vem antes de formar a serotonina, a gente não tem ela dentro do nosso organismo. Ela é endógena, que a gente chama. A gente tem que trazer de fora. Então, é através do alimento que a gente traz para dentro do nosso organismo o triptofano, que é ele que sintetiza a serotonina, que forma a serotonina dentro do nosso organismo. Então, o triptofano, ele vem da nossa alimentação. Então, se eu não tenho uma alimentação equilibrada, se eu não tenho uma alimentação balanceada, aí entra aí, né, a castanha, semente de girassol, a lentilha, feijão, para quem ovo cozido também, para quem come carne, peito de frango também, tudo tem triptofano e pode ajudar na nossa alimentação. Então, se eu não tenho uma alimentação balanceada, rica, né, os alimentos verdes, couve, né, todas essas coisas nos ajudam a formar serotonina, porque são ricas em triptofano e vai gerar serotonina dentro do nosso organismo. Então, serotonina, ele não surge de um outro lugar que não seja da nossa alimentação. Então, a nossa alimentação saudável, ela também é essencial, tanto na prevenção quanto no tratamento de qualquer patologia. Então, independente da gente ter uma depressão ou não, todos nós somos vulneráveis e todos nós precisamos cuidar desse bem precioso que se chama aí a vida. E por isso que eu falo para vocês, a gente tem que cuidar do todo do nosso corpo, né? E as pessoas acham que tem uma fórmula mágica para isso. Não tem. É fazer aquilo que a gente já sabe que precisa fazer. Exercício físico, né? A gente tem que ter hora para dormir, hora para acordar, tem que comer direito, a gente tem que encontrar prazer nas coisas que a gente faz, inclusive, uma coisa muito importante, ajudar o outro, ajudar o nosso próximo, né? Porque uma vida ensinesmada faz com que a gente diminua, inclusive, vocês sabiam, dopamina no nosso cérebro,
Isso é pesquisa, isso é ciência, né? A gente está vivendo aí essa síndrome do pensamento acelerado, né? SPA. É responsável por essa humanidade hoje que a gente tem na era digital, da gente desenvolver aí agendas completamente estressantes, angustiantes, cheio de coisas, sobreposição de trabalhos, e aí a gente vai ficar o quê? Depressivo, ansioso. Agora, viver uma vida só pensando em si mesmo, uma vida egocêntrica, uma vida individualista, as pesquisas nos dizem que são bombas que implodem a nossa saúde emocional. Tem um estudo que eu já trouxe isso num outro momento, mas eu vou trazer aqui para vocês. O Grand Study é um estudo que foi um estudo que foi feito com estudantes, né? E descobriram, foi feito em Harvard, um estudo longo, que foi de 80 anos, ele veio de 1938 para cá, né? E qual que era a finalidade desse estudo? Era rastrear a saúde de 268 estudantes, porque eles tiveram um período lá chamado de Grande Depressão. E aí o que eles pretendiam fazer? Encerrar essa pesquisa só quando a última pessoa estudada morresse. Porém, quando chegou em 2017, eles resolveram publicar esse estudo. Por quê? Por conta do aumento dos quadros de depressão, quadros de suicídio, a quantidade de suicídios que estava tendo, porque a pesquisa deles tinha tudo a ver. Você sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que uma pessoa feliz, de forma sustentável, de forma inteligente, ela só pode perpetuar essa felicidade dela se ela der o melhor de si para fazer os outros felizes. Com isso, essa pessoa não pensa em suicídio, ela não tem depressão, ela não sofre emocionalmente. Eles descobriram também que pessoas com forte apoio social experimentaram menos deterioração mental à medida que elas iam envelhecendo. Eles descobriram também que a melhor forma que eu tenho de autocuidado é cuidar também das pessoas e dos nossos relacionamentos. E descobriram, por fim, que a solidão mata tanto quanto o fumo ou o álcool. Então, olha a gravidade disso. Se a gente foi feito para viver em sociedade, se a gente foi feito para ajudar os outros, por que a gente não vai fazer isso? Né? E ajudar também na química do nosso cérebro. Até porque a gente tem alguns prazeres básicos na nossa vida, provados cientificamente, que a gente não precisa de esforço. Né? Provado cientificamente, a gente tem alguns prazeres que são básicos. Por isso que eu falo que eu acredito, né, que nós deveríamos, na verdade, era fazer dieta para a gente ter um cérebro saudável. Porque quando você cuida do seu cérebro, você está cuidando de todo o seu corpo. Né? Quando você coloca as emoções no lugar certo, você está cuidando de todo aquele sistema de recompensa que a gente falou. Então, quando você cuida do seu cérebro, você está cuidando do seu corpo todo. E como é que a gente faz para cuidar do cérebro, né? Que estímulos são esses naturalmente prazerosos para o nosso cérebro? E eu vou falar para vocês, exercício físico não é. Viu? Por que vocês acham que tem gente que não consegue emagrecer fazendo exercício físico? Né? Não consegue guardar dinheiro para comprar a casa própria? Por quê? Muitas vezes a gente está usando a motivação, usando errado a nossa motivação, né? E as pessoas têm uma ideia errada de motivação, por isso que muitas vezes não dá certo. Enfim, nós temos o sistema de recompensa, aquele que a gente sempre vê falado aí, né? Ele é ativado em situações de grande prazer que vão liberar aí dopamina e muitas outras substâncias que são importantes para o nosso cérebro para que ele fique saudável. E sabe quais são as 6 coisas que nos dão prazeres sem nenhum esforço? A pesquisa que o ser humano conseguiu descobrir até agora é comida, sono, sexo, dinheiro, jogar videogame e sabe qual é o 6º? Ajudar o próximo. Somente esses 6 que a gente descobriu né, até agora. Então, para essas 6 coisas, a gente não precisa de esforço. Então, presta atenção, vou juntar as ideias aqui para vocês. Você não precisa de esforço, ok? Então, se você olhar para essas 6 recompensas que são naturais para o seu cérebro, e alguma delas estiver fora do lugar, por exemplo, não tenho mais prazer de comer aquilo que eu gostava, já é um alerta para você. Não espera, mulheres, o seu cérebro sucumbir, né? Ou você tá mal, indiferente dessas áreas da sua vida, para você parar e falar assim, poxa, eu preciso tomar uma decisão, preciso mudar alguma coisa, porque emocionalmente estou ficando frágil. É nesse sentido que eu falo que, às vezes, nós esperamos tudo bagunçar para a gente procurar ajuda.
né? Como aquelas pessoas que esperam ficar devendo aí muitas vezes R$1 milhão para procurar como é que vai organizar a vida financeira. E não é assim que a gente faz. Então, se alguma coisa desse sistema de recompensa que eu falei para vocês estiver fora do lugar, já é hora da gente se questionar. Por que agora eu não tenho mais prazer em fazer isso? Por que antes eu dormia bem e agora está meio bagunçado? Você tem que olhar para você, né? Qualquer desajuste emocional é um alerta. Sabe aquela luzinha vermelha do carro que aparece? Não significa que o carro fundiu o motor, mas é um alerta para você, né? É dizendo para você, olha, está precisando reavaliar, está precisando olhar para si mesmo e se questionar, né? O que está acontecendo? Poxa vida, nossa, eu gostava, né, de trabalhar, agora eu estou sempre chegando atrasado, eu estou faltando no serviço, isso para mim tanto faz eu ser mandado embora ou não. Opa, isso é um alerta para você, entendeu? Então a gente precisa começar a olhar para esse sistema de recompensa. Alguma coisa fora do lugar, você precisa cuidar dele, enquanto você ainda tem condições de fazer isso sozinho. Né? E por que eu comecei falando disso? Porque se você tem começado a se sentir assim, está vendo que alguns desses itens desse sistema de recompensa está desequilibrado, você está começando a ficar mais desanimado, a vida começou a perder um pouco mais de sentido. Primeira dica que eu vou dar para você: vai ajudar alguém. Gente, se você está passando por alguma dificuldade na vida, se você você acha que você pode estar com algum quadro de depressão, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Você é a melhor pessoa para entender alguém que sofre com isso também. Eu tenho propriedade para falar disso. Eu tenho propriedade para falar de um esgotamento mental, de síndrome de burnout. Mas isso não significa que eu sou assim. Significa que eu passei por experiências como essa. O que eu quero dizer para você é que alguém que sofre com uma depressão é alguém que pode entender alguém que tem depressão. Diferente do que as pessoas imaginam, né? A gente acha que se você está sofrendo de depressão, você não tem condições de fazer nada. Eu não tenho condições de mais nada. Minha vida acabou. Eu não tenho condições de ajudar alguém. Você acha que essa pessoa pode não ter condições porque ela está sofrendo, mas ela pode sim ser alguém que pode ajudar outras pessoas. Quando você sai desse lugar de que eu não consigo fazer mais nada, que minha vida acabou, pode ser uma forma de você começar a resolver a sua própria dor. E para algumas pessoas isso vai ajudar. Eu trabalhei 10 anos com a questão da saúde mental na vertente de álcool e outras drogas. Queridas, só quem foi um adicto ou quem é um adicto na vida referente a álcool e outras drogas pode ajudar efetivamente alguém que passa por essa mesma situação. É muito difícil a gente que está desse outro lugar conseguir entender. Porque quem abre muitas vezes comunidades terapêuticas, quem abre essas clínicas aí de reabilitação, geralmente é quem é adicto, quem já passou por uma experiência parecida, porque somente essa pessoa consegue ajudar de fato esse outro que está passando por uma situação parecida que a dele. Então, o que eu falo para você, olha para o outro, olha para o seu próximo, porque quando você começa a olhar para o outro, esse sistema de recompensa seu que não está sendo ativado de forma que deveria, né, para liberar aí aquela dopamina, começar a equilibrar as suas emoções, pode ser que essa seja a chave para você encontrar de novo um sentido para a sua vida, porque eu falo para você, você pode não estar dando conta de você, mas certamente você é capaz de ajudar o outro de alguma forma. Então, sair desse lugar pode te ajudar bastante. Certo? Por fim, queridas, a gente poderia ficar aqui conversando, né? Eu gosto muito de falar desse assunto, mas por fim eu quero dizer para vocês que a depressão, o estresse, a ansiedade, todos esses sofrimentos psíquicos que a gente tem, não é uma condição única sua, não é a condição de um único indivíduo. Se você muitas vezes passa por isso, pode ser uma condição que é da sua família, é uma condição da nossa sociedade. Muitas vezes a depressão, o transtorno de ansiedade, ela eclode naquele membro que se diz o mais forte da família. É porque ele está denunciando o problema familiar, o problema da sociedade.
Então, se você tem alguém na sua casa que está sofrendo com isso, você não sabe como você ajudar, seja você quem vai ser a pessoa que vai começar a fazer uma caminhada com esse indivíduo, seja você quem vai começar a mexer na alimentação da família, porque a família precisa ser cuidada, a família precisa resgatar valores, então a gente resgata o que a gente tem de melhor, né? E a gente precisa ajudar o outro, porque Deus nos fez assim, seres sociais, e se ele fez assim, é porque a gente precisa de uns dos outros, né? Não significa que você vai começar por aí já fazer tudo de uma vez, né? Você não precisa fazer tudo isso de uma vez, mas começa por aquilo que você tem mais apreço, que você tem mais afinidade, né? Começa a exercitar isso, começa a substituir um alimento refinado por um alimento mais saudável. Quando você percebe que você já andou, você começa a dar outro passo, você vai fazendo outra coisa, né? E você vai caminhando para mudar essa sua condição. Não precisa ter pressa, porque às vezes você achar que é da noite para o dia que as coisas podem mudar, você pode também se frustrar e começa a ficar desanimado por isso. Então, comece a acelerar no passo, na medida que você consegue acelerar. Force um pouquinho aqui, force um pouquinho ali, para você começar a sair dessa situação. Existe sofrimento? Existe. Mas também existe solução. E essa solução é para mim e é para você também. Tá bom? Então, por fim, eu trouxe aqui para vocês alguns caminhos, né, de que é possível a gente cuidar da gente, é possível a gente dar freios emocionais, dar alguns freios mentais, para que a gente não se entregue à nossa dor, né? O sofrimento existe, a dor existe. Agora, o que é que eu vou fazer com isso? Né? Eu não posso estacionar, eu preciso caminhar. Então, eu desejo que você escolha a decisão, né, de fazer diferente quando for possível para você, para que você aí não crie raízes, né, nesse momento que às vezes de alguma situação difícil que você possa estar passando, mas que você consiga aí dar alguns passos para você sair dessa condição, tá bom? Muito obrigada, vou deixar um pouquinho aqui para ver se tem as perguntas, né? Vou esperar as meninas passarem aqui para mim algumas perguntas, se tiver, e aí a gente conversa um pouquinho mais. Rafa, nossa, palestra muito esclarecedora. Não teve ainda nenhuma pergunta por escrito, mas a Célia falou antes, né, que quem quiser perguntar pode abrir o microfone, falar com você aí. Mas o pessoal aí está aí curioso, porque esqueceu, você falou rápido também, a questão dos estímulos que você acabou de citar, que não é o exercício físico, e um deles é comer, o sexo, jogar videogame, e elas estão querendo que você repita, porque a gente não está lembrando de todos, foram 5. Quais são os estímulos, né, naturais que a gente tem, que são prazerosos, né, para o nosso organismo, e aí a gente não precisa de esforço para isso, não é verdade? Então, relembrando aí, comida, né, sexo, sono, dinheiro, ganhar dinheiro é muito bom, né? Jogar, não é que não esforço para ganhar dinheiro, mas é que quando você tem ele, é um estímulo natural de prazer, né? E jogar videogame e, por último, ajudar o próximo, tá? Então, comida, sono, sexo, dinheiro, jogar videogame e ajudar o próximo. O que ele faz? Ele ativa o nosso sistema de recompensa sem a gente precisar fazer nenhum esforço, né? Agora, o exercício físico a gente precisa fazer. Para a liberação de dopamina, a gente precisa fazer o esforço, né? Precisa disso. O pessoal está falando aqui, nossa, como esquecemos logo do dinheiro. O dinheiro realmente é um estímulo. Estão perguntando aqui, Rafaela, se toda pessoa deprimida, ela externiza, ela mostra, todo mundo vê que ela está triste, cabisbaixa, se esse é um sintoma principal. Então, lembra que eu falei lá no início que geralmente a depressão, né, a gente fala de humor, não tem muito a ver com essa questão de alegria e tristeza, que é algo superficial do humor.
Muito pelo contrário, né? Eu digo para vocês por experiência própria. Eu sou uma pessoa que atravessei, né? E tenho isso como um limiar, porque depois que você passa por um quadro de depressão, você sempre tem o seu limite. Você sabe aquele limiar seu, você já sabe quando você está chegando naquela situação novamente. Então, o que ajuda? Você já vai saber o seu caminho da angústia, para você já saber o que você fazer. E, assim, muito difícil alguém saber. Então, eu não sou aquela pessoa que fica deitada na cama. Então, não sou. Muito pelo contrário. Eu sempre estou ativa, sempre estou fazendo alguma coisa, estou pronta para ajudar, estou pronta de... Então, muito difícil, você vai ver eu chorando, você vai ver eu pelos cantos. Então, necessariamente não tem a ver com isso. Tem a ver com aquela questão que a gente falou, do nível de energia mental, que isso é uma coisa muito pessoal, né? Você é que precisa se avaliar qual é o seu padrão e como é que você está agora, nesses últimos 2 meses, né? Porque isso tem que ser contínuo também, não é algo que, da noite para o dia, hoje eu estou esquecida, hoje eu não sei, será que eu estou com depressão, né? Já ficar assim alarmado. Não, tem que ser algo contínuo, pelo menos aí 1 mês, 2 meses, você se avaliando, você se conhecendo e se percebendo. Então, tem a ver com aqueles níveis de energia mental, física, sensibilidade ao prazer e à dor, tá? Então, não necessariamente a pessoa vai estar aí sempre cabisbaixa, né, mostrando aos 4 ventos que ela está com depressão. Tem uma pergunta aqui. Uma pessoa a pessoa está perguntando se depressão, síndrome do pânico e ansiedade têm o mesmo tratamento? Não necessariamente, né? Porque o apoio medicamentoso são diferentes. E outra, uma coisa que eu falo para vocês, terapia é bom, pode ser bom para todos esses casos, né? Agora, síndrome do pânico, são sintomas que muitas vezes são diferentes. Transtorno de ansiedade. Geralmente você tem aí aceleramento do coração, sudorese, né? Sintomas físicos que eu estou dizendo, né? Você tem aquela sensação que você vai morrer e muitas vezes, na maioria das vezes, sabe o que acontece? Você sente o seu coração acelerar, porém, quando você vai fazer um exame do coração para ver os seus batimentos, eles estão normais. Não tem nenhuma arritmia, não tem nenhuma situação, porque é uma questão mental, uma questão emocional. Síndrome do pânico também pode ter sintomas como esse, sensação de morte, eles são mais fortes, né? E estão atravessados. Que eu falo para vocês, olha, a síndrome do pânico, ela pode ter a ansiedade e a depressão atravessados aí nela. E não tem o mesmo tratamento, até porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, em relação aos medicamentos. Na terapia, a gente vai tentando buscar com o paciente de onde que está vindo isso, onde que começou, né? Você vai começando a fazer uma associação de pensamento para que esse paciente encontre, né, esse momento, o que startou tudo isso, da onde que está vindo. Agora, o tratamento medicamentoso, os psiquiatras, por exemplo, que tratam disso e que prescrevem os medicamentos, nem eles sabem qual o remédio que, de fato, vai ser certeiro no tratamento da sua doença psiquiátrica. Por que que eu digo isso? Porque tudo isso aqui, gente, no nosso cérebro, a química do nosso cérebro, isso depende de caso a caso. Então, você, juntamente com o seu médico, se você tiver com apoio medicamentoso, você, com o seu médico, precisa ir avaliando. Geralmente, o remédio psiquiátrico, ele vai te dar efeitos colaterais na primeira semana, né? Até na segunda semana ele pode dar, mas ele depois acaba. Agora, se te der efeitos colaterais muito mais graves, né? Vômitos, você precisa ir acertando isso com o seu médico. Você precisa dizer para ele que isso não está dando certo, ele vai diminuir a dose, ou ele vai aumentar, ou ele vai precisar trocar de medicamento. É você e ele que precisam fazer esse ajuste. O que muitas pessoas fazem, e que é super errado, gente, porque trabalhar com remédio tarja preta é perigosíssimo, né? E hoje a gente tem tratado, tem banalizado isso, né? A questão dos remédios psiquiátricos,
você precisa fazer o tratamento correto. E aí a pessoa acha que não está dando certo, já para de tomar o remédio, já não quer voltar no médico, e, né, esse tipo de coisa. Não, você precisa ir ajustando, você precisa ter paciência, né, para isso, para você ir ajustando essa dosagem ou até mesmo trocar esse medicamento. Então, assim, síndrome do pânico e ansiedade. O que é a síndrome do pânico? Eu vou dizer para vocês que ele é uma ansiedade crônica, sabe? Ele é uma ansiedade bem mais elevada, que ele vai te dar crises maiores, com maior intensidade, né? Então, depende aí da química, muitas vezes, do seu cérebro, que medicamento que ele vai, né, adequar para você, e terapia serve para todos os casos, né? É a primeira opção também, além daquilo que a gente falou aqui das questões dos remédios naturais, gente. A nossa alimentação é primordial. Deus nos deixou tudo isso aí para gente ajustar isso também no nosso organismo. Inclusive, Rafa, no curso de naturopatia clínica que eu estou fazendo, a nossa tarefa dessa semana é um remédio natural para equilibrar o cortisol, porque tem como fazer isso de maneira natural também. Então, Rafa, eu tive uma crise de ansiedade e depressão há algum tempo atrás, há pouco tempo agora, e até fui afastada do serviço por conta disso. Mas eu não estava dormindo, porque eu trabalho à noite, tudo que você falou realmente, né? Eu trabalho à noite, e o que aconteceu comigo? Eu tive um sono incontrolável por uma semana. Eu não conseguia acordar direito. Tudo que eu ia fazer, quando via, eu já estava dormindo, o pessoal me levando para passear, achando que eu ia até já entrar em depressão profunda mesmo, porque eu já tive há um tempo atrás, há muitos anos atrás, e eu passei muito mal mesmo com esse sono controlado, e esse batimento cardíaco também, mas realmente estava acelerado, o médico foi ver que estava realmente acelerado, e até minha pressão subiu, coisa que eu nem tenho problema. E só foi eu ser afastada, repousar, cuidar mais da alimentação, exercício, tudo, equilibrei sem precisar tomar os remédios, né? Mas tem vezes tem que tomar, né, Rafinha? O pessoal está perguntando aqui, que aquele teste que você fez aí, quando dá acima de 4, o que quer dizer? Então, como eu falei, acima o valor que dá igual 2. Se você já deu 2 para cima, é algo que você precisa avaliar. Lembrando que ele é algo que você precisa ver se está recorrente nessas 2 últimas semanas, né? Você tem que tirar como base essas 2 últimas semanas suas. Não é de um mês, tá? Né? É dessas 2 últimas semanas. Você está com essa frequência, o que você precisa fazer? Eu sugiro, oriento você a se observar mais. E com base em tudo isso que a gente conversou aqui, esse sistema de recompensa que é ativado, você olhar para você, ver o que está desequilibrado, ver o que está aí fora do lugar, o que você precisa limitar. Nós, mulheres, somos bombardeadas, né, por algumas não só a nossa sobrecarga de trabalho fora ou dentro de casa, às vezes a gente é o esteio da família, a gente, né, tem que dar conta de muita coisa, então começa a se reavaliar. Começa a olhar para você em todos os seus afazeres do dia. Gente, Deus não nos fez para vivermos essa vida louca que a gente está vivendo. Deus não nos fez para... Eu tenho entendido isso, sabe? Ele fala, descanse, e a gente acha que isso é ócio, né? É descansar mesmo, a gente precisa disso. Agora, no teste, deu o valor de 2 para cima, você precisa ser melhor avaliado, precisa se olhar, precisa, né? E se sentir a necessidade, buscar uma ajuda profissional, né? Para tentar entender o que está acontecendo, da onde que está vindo, e buscar uma ajuda aí para você, porque alguma coisa pode estar fora de equilíbrio aí, tá? Rafa, vou fazer umas perguntas aqui, tudo junto, aí você vê aí para resumir, né? Porque o tempo já está bem avançado. Uma a pessoa está perguntando se a síndrome do toque tem a ver com depressão.
A outra está perguntando se toda pessoa que se suicida está ligada à depressão. Síndrome do toque, que a pessoa quer dizer o quê? Transtorno obsessivo compulsivo? Será? Se a pessoa puder falar aí, né? Se for... aquele transtorno. É o obsessivo compulsivo Que a pessoa... mesmo, né? Tá. Eu vou falar de uma forma geral. Primeiramente, a respeito da questão suicida. Geralmente, a depressão está aí associada a pensamentos suicidas, né? Porque o pensamento suicida, atos suicidas, já é a questão grave de toda uma depressão, na maioria das vezes, né? A pessoa vem dando sinais, vem conversando. Então, gente, depressão, ela está atravessada aí nos outros maiores sofrimentos psíquicos, envolvendo, podendo envolver ansiedade, podendo envolver aí o transtorno de bipolaridade. Esquizofrenia já é uma questão à parte, que é uma cisão da realidade mesmo, né, do indivíduo. Isso a gente poderia falar aqui mais um tanto sobre isso, né? Então, o pensamento suicida, para a pessoa já chegar nesse nível, ele está certamente num quadro depressivo crônico, grave, né, para ele chegar a esses pensamentos suicidas, tá bom? Então, tem relação, sim. O toque, gente, o toque também, ele é considerado ele é um transtorno, né? O que é transtorno? Então, tudo aquilo que é transtorno obsessivo-compulsivo é uma doença mental grave, né? Não é simplesmente uma situação, aquela pessoa que fica... vou conferir, né? Porque todo mundo faz isso. Vou conferir se eu fechei aqui, vou lavar minha mão. Agora a gente está, né, nessa época disso, mas o toque, ele está aí, alguns estudos falam que ele está dentre as 10 maiores causas de incapacitação da pessoa, né? De conseguir trabalhar, de conseguir desenvolver algum trabalho, ser uma pessoa ativa, né? Ter a sua atividade laboral. Então, o que é isso? Tudo aqui acontece na mente, são pensamentos, são impulsos, né, que ficam persistentes. Isso é vivenciado pela pessoa, mesmo sem a pessoa querer, né? Isso é involuntário. Então, são aqueles comportamentos repetitivos ou, muitas vezes, alguns atos mentais que o indivíduo ele vai se sentir forçado a fazer em resposta a alguma obsessão que ela tem, né? De acordo com algumas regras dela, né? Que isso acontece na cabeça da pessoa. Então, são aquelas preocupações excessivas, né? Aquela pessoa que fica com dúvida o tempo todo, ou também as pessoas que têm pensamentos de conteúdo impróprio, né, ou ruim, fica com pensamento ruim o tempo todo, né, aquela alteração da emoção dela, o medo, é uma coisa que é exacerbada, né, a pessoa sofre demais com medo de tudo, com medo de contrair doença, aquele medo, todo mundo tem medo de pegar Covid, mas sabe aquele medo exacerbado que paralisa, né, aquilo que te paralisa, que te tira de você conseguir conviver, de conseguir levar a sua vida apesar de, né? E aí a pessoa evita, ela nunca mais vai sair, não faz mais nada, né? E evita tudo com medo daquelas situações, por conta daqueles pensamentos compulsivos, e que traz sofrimento para a pessoa, né? Traz culpa, e muitas vezes traz a depressão para a pessoa, né? Então, isso é caracterizado como toque, e a depressão, ela está aí, ela pode sofrer de depressão. A pessoa que tem toque pode chegar a sofrer depressão, pode estar ligado por conta dessas evitações, desse isolamento, desses medos obsessivos que as pessoas têm. Pessoal, nós já ultrapassamos o horário aqui, mas acho que todas as perguntas foram respondidas, a não ser uma que você pode finalizar com ela, que é se a depressão pode ser tratada, se em alguns casos ela pode ser tratada sem medicamento. Depende do seu caso, né? E você pode tentar sim, né? Você pode tentar fazer. E uma coisa que eu digo para vocês, gente, a vida é terapêutica.
A nossa vida é terapêutica. Agora, depende muito da sua estrutura mental. Isso depende muito de como que você vai estar levando a sua vida. Isso depende muito do seu estilo de vida, como a gente falou aqui, né? Se você buscar fazer essas coisas. E eu falo para você, se você buscar os 8 remédios da natureza, você tem grandes chances de sair de uma depressão sem utilizar medicamento. Pode demorar mais. Pode demorar mais. Agora, tem questão, tem pessoa, e isso pode acontecer na maioria dos casos, que tem alguns sintomas físicos, né? Porque aí pode ter uma ansiedade junto, então tem alguns sintomas físicos que você precisa do medicamento, né? Aí, quando a gente precisa do medicamento, não significa que você vai usar aquele medicamento para o resto da sua vida. Não. Quando você faz o tratamento, geralmente os médicos fazem isso. Olha, toma 2 caixas ou toma 3 por 3 meses, depois você volta aqui. Agora, você associando, e falo de experiência própria, tomei 3 meses o medicamento, associando a mudança de estilo de vida, provavelmente você não precisa tomar mais. Porque às vezes é preciso um apoio medicamentoso, como eu falei para vocês, porque tem uma alteração químico-neuronal, que às vezes pode demorar mais sem medicamento, e o medicamento vai apenas acelerar. Mas que a gente tem medicamentos naturais, alimentação saudável, a gente tem tudo. Todos os remédios a gente tem na nossa natureza. Brota do chão, brota da terra, né? Tudo a gente tem. Pode demorar mais um pouquinho. O problema é que, às vezes, a gente quer pressa nisso, que a gente está acostumado, né, às pílulas, a essa questão da rapidez. Mas antidepressivo natural, como eu falei para vocês aí, faz o teste para vocês verem o poder do verde, né? Agrião, brócolis, espinafre, começa a colocar aí na sua dieta linhaça, quinoa, que é um alimento muito equilibrado, aí, que tem uma boa quantidade de proteína, gordura, mineral, e pode ser comparada com outros cereais aí, né, como trigo, outras coisas. Então, ela é riquíssima em ácido fólico e triptofano. Então, se ele é rico nos medicamentos que vão te ajudar a produção de serotonina, o equilíbrio de serotonina, por que não vai ajudar no seu cérebro? Né? Por que não vai ajudar no equilíbrio do seu organismo? É óbvio que vai ajudar. Então, depende de como você está se sentindo, depende de como a pessoa sente essa dor, de que nível que ela está, até onde ela aguenta, sabe? Então, isso é de caso a caso. Inclusive, né, Rafa? Inclusive, quem está fazendo tratamento medicamentoso também, se tem que fazer o tratamento medicamentoso, também tem que associar aos tratamentos dos 8 remédios naturais, porque ele vai ter um êxito, né, bem melhor. E outra coisa... e senão vai ficar dependente remédios, do medicamento mesmo. Sim. Né? Como se o medicamento fosse a única coisa da vida. Verdade. E um dos remédios poderosos dentre os 8 é o sol, porque é um equilíbrio, né, da vitamina D, que já tem estudos comprovando que quem tem um nível de vitamina D muito baixo, ele pode ter sintomas de ansiedade, depressão, essas coisas. Então, Deus, nosso Deus sábio, poderoso, já deixou, né, na natureza o essencial também para a gente, né, se cuidar e equilibrar na saúde. É importante a gente dizer, Ana, porque, assim, ó, se você for fazer exame de vitamina D, por exemplo, todo mundo, na maioria das pessoas, vai dar falta, vai dar queda. E aí, inclusive, o meu médico, quando ele passou para mim vitamina D, você sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, olha, eu vou te passar, você pode até tomar, mas nada substitui o sol. Ele falou, nada substitui a vitamina D. Então, essa vitamina D sintética que a gente toma e a gente acha que isso já está ajudando, não vai fazer o serviço, o trabalho que o sol vai trazer em relação à vitamina D. Na realidade, a vitamina D, às vezes, é necessária em caso, quando a pessoa está com a vitamina D muito baixa e necessita aumentar rápido, precisa entrar com o sintético, mas depois e durante tem que também manter com o sol. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que tomar. Às vezes tem que tomar porque vai demorar um pouco e a gravidade exige, né? Mas é assim mesmo. Então, vamos encerrar aqui, então, as perguntas e eu vou passar para a Célia.
Tá com a Célia aí? Olha, tá, tô aqui, gente. Eu concordo com a Deise. A Deise falou: ah, não, vai ter que acabar. Nossa, muito bom. Olha, eu vou falar do jeito mais carinhoso que a gente já está acostumado, Rafa, nossa Rafa, né? Maravilhoso, assim, a sua palestra abriu muito, assim, a mente nossa com relação a coisas cotidianas, né? Que dá para a gente se alertar, e principalmente nós mulheres, né? Porque se a gente não nos organizarmos no nosso dia a dia, a gente realmente vai chegar num ponto que a gente nem olha mais para a gente, né? Não se conhece mais e vai ser uma pessoa assim, tida como mais coitada, mais uma coitada no meio da multidão, né? Então, nós agradecemos imensamente, assim, em nome do Ministério da Mulher aqui, nós queremos agradecer e já também deixando claro que a Rafa ela estará conosco no Ministério da Mulher oficialmente ano que vem, né? Então, nós vamos tê-la assim com mais suporte. E a gente já está falando claramente, ela, a Ana Clara, nós estamos com uma potência boa aí para o nosso Ministério da Mulher o ano que vem, fora as outras amigas que estão aí, que estão dispostas a nos ajudar. Então, muito obrigada, Rafa, por tudo, viu? Assim, e essa live, sim, pode ser compartilhada, né? A Deise está perguntando, ela vai ficar à disposição, sim. Tá? Está gravada. Pode compartilhar, sim, que acho que esse é o nosso propósito aqui. Esse momento é justamente para ajudar, né? Para estar compartilhando. E aí nós Celinha, eu quero só agradecer as minhas amigas, né, que participaram, a Ellen Celita, a Juliana, Edneia, as meninas que assistiram aí também são minhas amigas, Juliana psicóloga também, eu agradeço muito a participação das meninas aí. Sim, as nossas amigas no YouTube, né? Nós temos aí muitas pessoas que com certeza acompanhou e com certeza deve estar já pensando, né? Como eu faço para poder fazer com que essa live outros possam ver? É simples, nós já falamos aqui anteriormente, é só você entrar no Ministério da Mulher Central de Rondonópolis, que você vai encontrar lá não só este, mas como também os demais vídeos dessa série Guardiãs da Saúde. Percebe que tudo está amarrando perfeitamente, né, com a temática. E já aproveitando o pessoal do YouTube, nós queremos deixar aí um abraço virtual para vocês, tá? E a semana que vem nós temos mais, viu? E vai ser a última semana que vem, né? Que é o Dr. Jim, que vai estar conosco também. Então, pessoal aí do YouTube que está nos acompanhando, pode ficar firme aí, que sábado que vem nós ainda teremos o encerramento. Rafa, obrigada, Rafa. Deus que te abençoe imensamente, continue aí contribuindo com esse talento seu, tá? E é tão bom ouvir a Rafa, né? Foi, maravilhoso. Mansinho, Nossa, muito bom. E aí, meninas, não saia daí, né, Ana? Porque nós temos aí, inclusive a Rafa está também no sorteio, viu, Rafa, seu nome. Vai que você pega dessa vez, né? E aqui a Deise está até falando aí, ó, muito